28. Marcos 1, de 21 a 28. Nós estamos indo para a nossa quinta ministração da série Os Milagres de Jesus. E nós estamos seguindo uma sequência cronológica dos milagres. E esse quinto milagre, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. À noite vou falar da cura da sogra de Pedro. E eu queria muito que você que está aqui hoje de manhã, se você não puder vir à noite, que você convide uma pessoa que não é cristã e uma pessoa que está com uma enfermidade, seja físico ou alma ou espírito, não importa. Você vai mandar uma mensagem para essa pessoa, vai assim, olha, hoje lá na igreja é um domingo de cura. E essa pessoa vai vir aqui. E talvez na motivação do coração dela seja só a cura física. Mas aqui, como eu falei semana passada, Deus realinha o coração da pessoa e ela tendo uma visão de fato de quem é o milagre. Amém? Então eu queria te dar, porque essa ministração da sogra de Pedro, eu ministrei há uns meses atrás, e nós tivemos naquele culto 27 conversões aqui pela manhã. Desses 27, nós vamos batizar uma boa parte no dia 7 de julho. Então, o entendimento que eu tive é que Deus quer derramar salvação nesse domingo também. Diga glória a Deus aí, amém? Então, pedido do seu pastor para isso também. Texto a partir do verso 21, na versão ARA, vai dizer assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga. Repare essa negativa, não tardou que aparecesse na sinagoga, ou seja, foi rápido. Um homem possesso de espírito imundo, a qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, e bradou em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Pai, essa é a tua palavra, ministra em nós. Nós queremos experimentar mais uma vez a tua libertação, o teu agir, cumprindo em nós o teu querer, para que saímos daqui edificados e cheios do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Se você tiver caneta, depois você poderá ir marcar algumas coisas, escreva. Medite nessa palavra na sua célula, na quarta-feira, ou quinta ou sexta. E a primeira coisa nessa introdução que eu queria deixar com a igreja, é que, é a verdade que precisamos ter em mente, é que Jesus, Ele é o libertador das nossas vidas. A Bíblia nos apresenta, desde o Antigo Testamento, um Deus libertador. Se você for no primeiro momento onde Deus levanta Moisés, Ele traz Moisés para um tempo de arrependimento, um tempo de alinhamento, uma visão de Deus, transformando ele de um assassino a profeta e liberando sobre ele uma missão. Você vai chegar diante de Faraó, e Faraó vai ouvir de você, da sua própria boca, que o grande eu sou enviou você para libertar o meu povo, o povo de Israel, o povo hebreu, cativo, 400 anos, preso, amargurado, sofrendo, oprimido, castigado, e agora esse povo vai sair daquele lugar, você é o líder deles, esse povo vai atravessar o Mar Vermelho, esse povo tem uma terra para conquistar. Então nós sabemos que desde a antiga aliança, o nome de Deus é o Deus libertador. É um Deus que se apresenta e diz: tem um povo que é meu, que está escravizado, esse gemido, esse clamor chegou até mim, então eu ouvi, e agora eu vou libertar esse povo das garras, de Faraó. E essa é a figura bíblica.
Faraó representa quem? Satanás. Deus, o libertador. E para que houvesse a libertação, era preciso ter o quê? O sangue. O sangue de um cordeiro marcado nos umbrais das portas. O anjo da morte iria passar e os portais, os umbrais que tivessem ali marcados pelo sangue do cordeiro, o anjo da morte não tocaria nos filhos de Deus, ou os filhos de Israel, os hebreus, os primogênitos. Mas sabemos que os umbrais que não foram marcados, o anjo da morte veio e matou todos os primogênitos. E nós sabemos mais ainda que isso era um anúncio profético, era uma profecia que iria acontecer na nova aliança em quem? Nós temos novamente Satanás, que seria no caso o faraó, a figura do faraó, o próprio diabo, né? E essa figura vem e faz o quê? Domina a humanidade por causa do pecado. A humanidade estava escrava do pecado, rendida ao pecado. Deus vem e coloca ali no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo, nasce Jesus Cristo, o libertador. Ele vem, vai para a cruz, o sangue dele fica marcado novamente na cruz, ou seja, nos umbrais. O anjo da morte vem, Jesus Cristo morre, mas Jesus Cristo ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, e ali a dívida, a escravidão, o pecado, a maldade, a perseguição, os atos de domínio das trevas cessaram, porque agora Jesus Cristo venceu a própria morte. Nós podemos viver hoje por causa disso. Dê um glória a Deus aí. Então a figura, o nome de Deus, do Antigo ao Novo Testamento, tem a ver com o libertador também. E temos outros nomes. O Yahvé Shalom, que é a paz. Deus é paz. Cristo vai andando, ele vai lançando a paz sobre os outros. Você vê outros nomes, tantos outros, que vai declarar dessa pessoa, o Deus, como um pastor. Davi vai dizendo no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Aí você vai ler o Evangelho de João, você tem lá que Jesus Cristo é o bom pastor. Então tudo apontava para Jesus. E a libertação, ela também. Por isso que o povo atravessa o mar vermelho, e ali era o ato de libertação do povo. Você tem um povo que caminha, vai na peregrinação no deserto, mas por causa da murmuração, anda em círculos 40 anos, e tinha um outro trecho tão pequeno, mas o povo, por causa da reclamação, da murmuração, vai andando em círculos e não acessa esse outro lugar, e morre ali no deserto. Mas essa geração dos filhos que nascem no deserto, vão continuar a jornada. Josué levantado daquele deserto também, discípulo de Moisés, e agora o povo atravessa um outro rio, que é o rio Jordão. Mar Vermelho simboliza a libertação, o Jordão simboliza a travessia para a terra prometida, que simboliza também o céu. Nesse entendimento, nós podemos perceber que não é comum nos nossos dias olharmos para esse tempo e acharmos que é necessário passarmos por processo de libertação. Pastor, eu sou salvo, já está tudo bem, sou liberto. Será? Será que não tem nenhuma coisa na sua vida que o Espírito Santo aponta? Vai assim, olha, essa área aqui não precisa fazer mais parte, eu já venci isso aí. Esse modo de falar, de agir, de se comportar, esse vício que você carrega, eu já lancei todo esse lixo sobre a minha vida, lá na cruz, para que você tivesse vida e vida abundante. Então, o Espírito Santo começou já a sondar você e a me sondar, para que nessa manhã você possa experimentar também essa libertação na sua vida. E é interessante porque, após Jesus ser batizado pelo João Batista, o precursor de Jesus, quando ele sobe das águas, os céus são abertos, o Pai vê, o Espírito Santo paira sobre ele, repousa sobre ele, cumprindo outra profecia de Isaías, e repousará sobre ele o renovo. E Jesus Cristo agora é habilitado, ele é cheio, ele é governado, o Espírito Santo vem sobre a sua vida, vem para quê? Para ele ser um canal de libertação nos seus dias, cumprindo assim tudo aquilo que Deus tinha dito, que Deus é libertador, que Moisés tipifica também o próprio Cristo como um agente de libertação do próprio povo, e agora vem Cristo, o libertador perfeito. E aí Jesus Cristo
poderia começar o seu ministério já como criança, adolescente, e ir, não, mas ele vai o quê? Ser batizado, ele passa pelo processo, mesmo sem precisar. Jesus Cristo agora, ele está recebendo o Espírito, para quê? Para que o ministério dele começasse. Ninguém começará ministério na casa de Deus sem o trabalhar do Espírito Santo. O modelo vivenciou isso. O libertador, para ser libertador, precisou receber e repousar sobre ele o Espírito Santo. E aí Jesus agora batizado, ele é conduzido agora ao deserto. Por quem? Pelo Espírito Santo. Entenda uma coisa. Levar Jesus para o deserto foi obra do Espírito Santo de Deus, mas tentá-lo não foi do Espírito. Tem gente que junta tudo no mesmo pacote. Não, porque o Espírito levou Jesus para ser tentado pelo Satanás. Não, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, e no deserto o diabo apareceu lá e começou a tentar ele, justamente quando ele estava no período de jejum, 40 dias e 40 noites. É nessa visão que Jesus está no deserto, ele enfrenta ali Satanás com a própria palavra. Veja bem, no tempo do Egito, o povo peregrinou no deserto 40 anos, murmurou, morreram. Em 40 dias, Jesus resolveu todo o confronto contra Satanás só com palavra. Então, com murmuração você morre, com palavra você vive muito mais. Glória a Deus. É diante desse quadro que Jesus Cristo agora vai chegar, ele vai entrar numa sinagoga, diante do seu início de ministério em Nazaré. Tanto tinha sinagoga em Nazaré, como também tinha em Cafarnaum. Mas o início do seu ministério, ele está em Nazaré. E em Nazaré, Jesus Cristo vai até a sinagoga, ele chega naquele lugar, e ele pega o livro, que era o livro do profeta Isaías, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías. Jesus Cristo, grave bem isso, estava andando nas profecias. Jesus Cristo estava andando conforme a ação do Espírito Santo. Por isso que ele ia em alguns lugares que ninguém entendia. Ele estava em algumas mesas que ninguém entendia. Ele conversava com um samaritano que ninguém entendia. Ele estava curando alguém que ninguém entendia. Ele estava proclamando a verdade que alguns não entendiam. Porque o roteiro nunca foi por causa de homens. O roteiro sempre foi por causa da agenda do céu, da obra do Espírito Santo sobre ele. E agora Jesus Cristo chega na sinagoga, um ambiente que eu vou falar daqui a pouco, cheio de religiosidade, entrega um livro para ele, e ele abre o livro e lê esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, olha isso aqui, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Eu queria que a gente lesse esse texto juntos. Lucas 4, 18 a 19. Eu queria que você olhasse para esse texto, mas você entendesse que você também carrega isso. Diga amém. Vamos juntos? Lê com voz de crente assim, bem poderosa. Amém? Vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade dos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Diga amém. Jesus Cristo lê esse texto, e é tão impactante na sinagoga que as pessoas já começam a fazer um reboliço, e alguns já queriam matá-lo já. Jesus Cristo sempre foi alvo, irmãos, de morte antes do tempo. Satanás, quando está no deserto, Satanás não queria só desconfigurar sua identidade, que era a estratégia de Satanás. Se tu és. Mas o diabo também queria o quê? Matá-lo ali, para que ele não chegasse em Nazaré, para que ele não fosse a Cafarnaum, para que ele não fosse para a cruz, para que ele não ressuscitasse dos mortos, para que nós não tivéssemos vida. Então o objetivo de Satanás não era simplesmente desconfigurar a identidade de Cristo. Por isso que Deus vem antes do deserto, ao ele ser batizado, diz: tu és o meu filho, e em ti tenho prazer.
qualquer palavra que viesse na contramão do que o Pai disse, ou do que ele carregasse dentro daquela verdade, Jesus Cristo iria só declarar a palavra que ele ouviu. Nesses dias, irmãos, nós estamos num tempo de deserto, um tempo de muita sequidão em vários lugares, tempo de tribulação, tempo de desafio, tempo de crise, e o que vai fazer você sair desse lugar é a palavra de Deus. Você tem que declarar a palavra lá. E por causa da palavra, Jesus Cristo chegou nesses lugares. Aí nós temos essa visão de Jesus Cristo. Aquele que liberta para transbordar. Diga assim, libertação para transbordamento. Agora diga assim, opressão para possuir. Essa é a obra de Satanás. Satanás quer te oprimir para te possuir. Não inverta as coisas. Ele vem para oprimir a igreja. Ele vem para oprimir, ou seja, fazer você ser prensado. O que Jesus sofreu no Getsemane? Que isso é Getsemane, lugar de prensa. Então qual é a estratégia de Satanás? Prensar você, colocar você no canto de uma parede e deixar você lá, e ele ir te pressionando, como uma sanfona fechando. Uma hora você fala assim, chega, não aguento mais, quero a morte, não quero mais viver. E alguém pula do prédio, alguém mata alguém, alguém faz alguma coisa com a vida. A opressão faz isso. Mas Jesus Cristo vem para você ser livre nele. E por você ser livre nele, o desejo é que você continue sendo cheio dele. E aí o diabo te possui para a morte, ou deseja, né? Glória a Deus, corrigindo aqui. Mas o Espírito te possui para a vida, para ser um canal de libertação por onde você passar. É essa a verdade que Jesus vai demonstrar na vida do endemoniado mudo, em Lucas 11:14. Ele vai demonstrar na vida do endemoniado em Gadara, o gadareno, em Marcos 5. Ele vai demonstrar essa libertação e cura na vida da mulher da sinagoga, em Lucas 13, 18 anos, com um espírito maligno de uma doença nela, dentro da sinagoga. Jesus Cristo, quando pisa naquele lugar, ele olha e fala assim, olha, retira o espírito imundo. Ele tira aquele espírito imundo da vida dela e ela liberta. Ele conserta, ela leva para baixo, oprimida por aquele espírito de enfermidade na vida dela. Jesus Cristo conserta a sua coluna, ela volta a olhar para o alto. Na libertação, você para de olhar para baixo, você para de olhar para trás, e você olha para o trono da glória de Deus. Uma igreja liberta, uma igreja vívida, uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela não é uma igreja murmurenta, ela não é uma igreja que fica olhando para trás, para os pecados, não. Ela sabe que os pecados estão na cruz de Cristo. Ela sabe da nova identidade, ela sabe do poder de Deus, ela sabe do efeito da palavra, ela conhece as Escrituras, e ela diz, aqui não mais, agora a minha vida está em Cristo. Se essa verdade estiver no coração da igreja, irmãos, o Satanás ele vai só passar. Por isso, eu queria destacar duas coisas nessa introdução, que é o efeito sinagoga. Diga assim, o efeito sinagoga. A sinagoga judaica, irmãos, ela foi instituída lá no exílio babilônico. O povo, ele desejava, ele ia, lembra que o povo ia para o templo? O povo ia para o templo, adorar a Deus no templo. Você tem as construções do templo, tabernáculo, tenda, templo de Salomão. Isso tudo, irmãos, depois de um tempo foi tudo destruído. Quando o povo foi exilado na Babilônia durante 70 anos, esse povo não tinha mais templo, pelo contrário. Em Jerusalém o templo foi destruído, os muros foram destruídos, as casas foram tudo destruído. Devido ao levar de Nabucodonosor, naqueles momentos, o pessoal foi todo levado. Olha a figura da libertação. Olha a geografia, diz como é que é importante. Esse povo está em Jerusalém, invadem, cercam Jerusalém, estão fazendo o quê? Qual é a estratégia da Babilônia? Pressionar. Então não tem mais água entrando, não tem mais comida entrando. Então a opressão é assim, vai secando, vai secando, vai secando. Quando seca e começa a morrer gente, eles se rendem. E agora eles se tornam o quê? Escravos. Então a primeira estratégia de Satanás é oprimir, depois é te dominar. E aí o povo está ali. E agora o povo é levado para a Babilônia.
Quando o povo chega na Babilônia, o que Deus manda dizer, Jeremias dizer para o povo? Vão se estabelecer aqui agora. É aqui, Senhor? É aqui. Então eles começam ali a cuidar das casas, montar as coisas, e agora vai surgir o quê? Uma nova forma de cultuar a Deus, não mais no templo, mas nas sinagogas. A cada 10 famílias judias, as pessoas criavam ali um ambiente para um culto a Deus, e ali vai se instalar a origem das sinagogas. É por isso que você vai perceber a estratégia de Deus hoje, que não é só o templo, que não é só esse ambiente grande, mas o quê? Pequenas reuniões, pequenos grupos, com 10 famílias, filhos de Deus, dentro dos lares, fazendo o quê? Religiosidade? Não, anunciando a palavra, ministrando cura, você é um agente de libertação naquele lugar, você é uma ferramenta de Deus lá naquela casa, naquele lugar para ser canal de frutificação, de uma palavra que flui, onde o rio de Deus corre, mas por causa de alguns traumas, por causa de algumas pessoas que fazem algumas besteiras, você disse agora que célula não presta mais, não serve, serve sim, e é bênção na sua vida, é bênção na minha vida. Eu tenho célula com a Débora desde a fundação do mundo, e a minha casa continua tendo célula, eu vou supervisionar, ela fica lá, eu fico lá, daqui a pouco eu mando outro supervisionar, e a gente vai vivendo essa multiplicação do amor, da graça de Deus nas células. Então não é só templo, é do templo para as casas, e das casas para o templo, mas o povo não podia mais, porque agora eles estavam exilados, não tinha mais templo, então eles tinham que dar um jeito de se reunir, e aí vão surgir as sinagogas. Textos judaicos, irmãos, eram falados nessas sinagogas, tanto lá do Antigo, como também depois de passar aquele tempo interbíblico, de Malaquias até Mateus. Então, dentro das sinagogas, era lido, Midrash Talmud, vai estabelecer que eram as reuniões nas sinagogas. Nesse período de exílio do povo, era proibido usar o talite. O que era talite? Algo que usava nas orações, você tem até um pano, hoje você vai no Google, digita lá talite, você vai ver um pano, como um lenço. As pessoas usavam desse mecanismo, dessa ação, e era o ritual deles. Isso era feito antigamente, antes de eles irem escravos. Mas por não terem mais esse talite, esse grande lenço, o que eles fizeram? Eles pegaram, cortaram um pedacinho e colocavam na cabeça, e você tem hoje o kippá. Já viu o judeu usando o kippá? Sabe para que o judeu também usa o kippá? Porque ele entende que aquele símbolo envolve uma proteção e uma reverência a Deus. É diante desse quadro que um povo que não tem mais o templo, mas tem a sinagoga, esse povo agora vem de um tempo tão de crise, trazendo essa cultura religiosa também para dentro das sinagogas. O local onde mais havia, irmãos, sinagogas, foi em Cafarnaum, que vai ser a base do ministério de Jesus, o quartel-general de Jesus. Jesus, ele está entrando em Cafarnaum, texto que nós acabamos de ler. Ele entra na sinagoga em um sábado, ele começou a fazer o que na sinagoga, irmãos? Diga, ensinar. Jesus não começou a fazer campanha social. Jesus nem pregou na sinagoga para início de conversa. Jesus ensinou. E naquele lugar que Jesus começou a ensinar, os judeus já estavam naquele ambiente cheio de quê? Religiosidade, espiritualidade, leis, rituais, mas agora, irmãos, não tem só isso. Tem um homem endemoniado. Mas homem endemoniado é para ter aonde? Nos lugares que a gente sempre pensa já, né? Você já pensou em um lugar onde tem um endemoniado? Pode não se manifestar, mas dentro dele está cheio. Meu Deus, esse cara é um endemoniado. Esse cara está fazendo coisas de demônio. Isso aqui são obras de demônio. Você já vai. Só que agora, irmão, o lugar que não era para ter demônio tem. O lugar que era para ter adoração, palavra, oração, que tinha todo esse contexto, isso deveria ser como uma busca ao Senhor, apareceu agora alguém endemoniado. E o que é que tinha ainda na sinagoga? Uma pessoa possessa,
no ambiente religioso, aonde era lido o que lá dentro? A Otaná. O que era a Otaná? É o chamado Antigo Testamento, se dividia em 3 partes: Torá, o Pentateuco, Neviim, profetas, Ketuvim, os escritos. Sabe o que esse povo fazia ali dentro das sinagogas? Eles faziam pelo menos 3 coisas: oração, leitura da palavra oralmente, exposição e explicação. Irmãos, era um ambiente religioso, mas dentro do ambiente religioso, trazendo toda aquela cultura que veio lá da Babilônia, por causa do problema do templo, entra com as ações de rituais, de ensinamentos, toda essa leitura. Os judeus não criam que no Novo Testamento, isso tinha uma visão do Antigo Testamento. Então eles traziam isso para aquela estação, para aquele momento. Só que juntamente com tudo isso, nós temos Jesus chegando na sinagoga. Glória a Deus. E aí Jesus chega naquele lugar, vai dizer o quê? Olha, não pode remendar pano novo com pano velho. Não pode usar o quê? Um odre novo com vinho velho. O pano é novo, o odre é novo, o vinho é novo, tudo caberia na mente de quem? De quem estava preso na religiosidade, quem estava usando somente a letra, quem estava falando, mas não estava vivendo. E Jesus não veio só falar, Jesus veio falar, Jesus veio fazer, Jesus veio operar, ele veio manifestar a santidade do Pai, porque filho maduro, filho que anda conforme a visão da santidade do Pai, está vivenciando o que o Pai é, quem o Pai é. Quem o Pai é? Eu vivo isso, santidade. E é diante desse quadro, amados, que nós temos que nos perguntar: será que em algumas igrejas não viraram apenas sinagogas? Será que nós estamos vindo para os cultos com uma mentalidade do me dá? Será que nós não estamos vindo para as celebrações preocupados somente com o que a gente está vivendo, nossas preocupações, nossos anseios, nossos problemas? Será que nós estamos vindo para ouvir uma declaração oral, uma palavra de um pregador, e chegar aqui e ouvir, estarmos satisfeitos? Eu sei que essa igreja que eu prego não faz isso. Dá glória a Deus aí. Mas às vezes você conhece uma outra realidade que acontece isso lá. Eu tenho bronca de pregador que detona a igreja que congrega, que pastoreia. Eu tenho bronca disso. Nós temos que abençoar a nossa família espiritual e abençoar os outros. Não porque vai pregar fora e fala, não, porque isso acontece só lá em Alameda Santa Felicidade. Não acontece não, irmão. Estou falando com fé. Para você, obrigado, pastor. Não estou vivendo, então entra no eixo. Porque não dá para a gente pautar e nivelar por baixo, irmãos. A gente não pode descer, não, tem que colocar tudo. Não. O nível, a régua de Jesus é graça. É lá em cima. Não, mas a gente pode. Não vou nem entrar nisso, vamos para frente. Jesus está ensinando, segundo tem uma sinagoga. Te falei da sinagoga, o que Jesus está ensinando na sinagoga? Olha o verso 21b e o 22. Depois de entrar em Cafarnaum, e logo o sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina. Doutrina ou costumes? Diga, doutrina. Doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Olha que lindo isso. Jesus está ensinando com autoridade. É quando você está falando com propriedade do assunto, e você não está falando porque virou uma regra. Acabou, fecha o livro e vai embora. Era isso que era feito na sinagoga. Abre o livro. O profeta disse. E aí Jesus é impressionante. Jesus ele pega e fala assim: olha, vão lá na sinagoga, ouçam o que está sendo dito, porque é palavra, mas não vivam na prática dos fariseus, nem dos escribas. Porque palavra, irmãos, cura, liberta, salva, restaura, aviva, levanta o abatido, conserta a cana quebrada, faz o mover que tinha que fazer, porque é a palavra de Deus. Mas quem está falando, já vai assim: olha, esse covil de salteadores aí, desculpa, gritei, esse covil de salteadores, eu fico bravo com essas coisas. Tem muito covil de salteadores, irmãos. Meu Deus do céu. Coisa está feia.
Mas Jesus, ele está lá pregando, ele está pregando como? Você que veio aí, sabe, com um probleminha. Não, Jesus está ensinando. Eu aprendi a diferença de pregar e ensinar. Ensinar são as sapatas de uma obra. Já ouviu isso? Você viu a profundidade para construir um prédio? Está lá minha sogra lá na casa, está o camarada batendo lá, e está lá fundo, e está lá 3 semanas, só para baixo. E a pregação? A pregação é como se fossem as colunas e as paredes. Uma coisa precisa da outra. É um pássaro com 2 asas. Já viu o pássaro com uma asa só voando? Pastor, o que é melhor, orar ou ler a Bíblia? É um pássaro com 2 asas, meu filho. Você precisa das 2 asas para voar. Então você precisa do ensino e você precisa da palavra pregada. Tem gente que fica no ensino, é letra o tempo todo, é letra, e não vive nada do que está ensinando. Tem gente que quer pregar, mas também só manda rajada. Nossa, saí animado. Pois é, isso era para sair inconformado. Glória a Deus, irmãos. Então é diante disso que Jesus Cristo está chegando nesse ministério de ensino e falando ao coração deles. Olha que lindo isso, Mateus 4, 23. Meu Deus, o meu tempo já foi. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguiam. Mas olha que interessante, a primeira frase é: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas... Então, antes dos milagres serem vistos, o que eu quero chamar a sua atenção hoje é a profundidade, o ensino, a pregação da palavra de Deus dentro de mim. Porque qualquer vento que soprar não vai mexer, porque é o último versículo, os últimos versículos do Sermão do Monte que Jesus está pregando é o quê? Você, sendo um prudente, é porque edificou a sua casa sobre a rocha. O imprudente construiu a sua casa sobre a areia. Então Jesus está mostrando assim: olha, tem uma base, tem um fundamento, tem a fé, tem a verdade, e é por causa de tudo isso que você agarrou os ensinamentos. Esses ensinamentos entraram no teu coração, e você não quer só aprender como ensinamento, você quer casar com a prática. Então você recebe e você pratica, é o que Tiago diz, porque a fé, você entendendo isso, pelo amor de Deus, entenda isso, obras não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é fé em Jesus Cristo, mais as obras que vão revelar em quem você crê, quem é o teu senhorio, qual é a missão que Ele te entregou. É fé, irmãos. A fé vem pela palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Quando você carrega essa fé, você carrega esse ensinamento de fé, como Hebreus 11, pela fé, tantos homens fizeram, você agora quer procurar alguém, assim: olha, eu quero te pregar sobre fé, eu quero te falar sobre fé, eu quero te ensinar sobre fé, senta aqui à mesa comigo, vamos conversar sobre fé. As pessoas estão tão desesperadas que elas querem assistir entrevistas sobre fé. Por isso, eu queria só passar nos pontos. Pastor, eu quero experimentar milagres. Amém. Entenda que os ensinamentos de Jesus têm poder para despertar o coração da igreja, que vive intensamente na superficialidade. Depois de entrar em Cafarnaum, e logo Jesus foi ensinar na sinagoga. Uma igreja religiosa, uma sinagoga religiosa, uma sinagoga cheia das leis, das instruções. Mas Jesus chega até lá e Jesus se depara com o endemoniado. Essa é a pedagogia que Jesus nos ensina hoje, irmãos. Será através dos ensinamentos da palavra de Deus, da boca de Jesus, que iremos sair da superficialidade e mergulharmos na profundidade dele, ou nele. Sabe por que irmãos, tem gente que não sabe localizar onde é que está Êxodo na Bíblia. Misericórdia. Abre a Bíblia aí.
Qual livro? Tem na Bíblia? Tiraram da Bíblia. Alguém já inventou a frase, rasgaram da Bíblia. Tem Apocalipse, tem Tito. Se eu pedisse aqui para você falar de Gênesis até Apocalipse, você falaria? Não responda. Um exercício para você, tem até musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? Sabe por quê? Porque Oséias vai falar sobre isso. Olha o problema do esfriamento. Olha o problema da religiosidade. Olha o problema do raso. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vida é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora da época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. O amor de vocês é como a névoa da manhã. Sabe por quê? Porque não tem profundidade na palavra, não tem enraizamento na palavra, não é olhar para o livro assim, meu Deus, eu tenho que ler, não, é você abrir esse livro assim, Senhor, me ensina, eu tenho que aprender com Jeremias, eu tenho que aprender com Joel, eu tenho que aprender com Mateus, eu tenho que aprender com Jesus Cristo, eu tenho que aprender, eu quero aprender, me ensina, aí você vê esse livro entrando em você, aí você, por mais que esteja num ambiente incrédulo, um ambiente de impossibilidades, você começa a declarar palavras de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e quando você ouve essa palavra, você vai declarar, porque essa palavra é no teu coração, a boca vai falar do que o coração está cheio. Então por que tem crente no raso, superficial? Porque se acostumou com as sinagogas, com os contextos religiosos, é um evento, é um barulho, é uma ação, é uma bênção, é o culto A, é o culto B, é aquilo lá, é aquilo outro. Não, irmãos, a origem, a essência é palavra. Palavra. Você tem que ler a Bíblia. Tem que amar a Bíblia. Você tem que investir horas lendo a Bíblia. Eu falo com as minhas filhas todo dia, já fizeram devocional todo santo dia. Lalá está fazendo discipulado para batismo. Quem está fazendo? Débora e eu. Já fez? Não fez? Senta lá, rabisca toda a apostila. Você tem que, isso aqui tem que entrar na tua veia. Porque eu achei lindo o vídeo do Douglas com o filho dele. A filha, você tem que amar esse livro. Vão levantar um monte de opositores religiosos, mas você não pode negar a fé desse livro. Esse livro tem que te possuir, esse livro tem que te amar. Esse livro, ele está falando isso, com essa verdade, ele está chorando, e a filha está chorando, e temos que ser assim, irmãos, expressivos também. Vai ler o livro como um castigo, não é só, não, você tem que ler o livro porque é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque no século XVIII, irmãos, a igreja da Inglaterra, que experimentou um avivamento, 1738, um grupo se reúne para orar, desse grupo vai sair George Whitefield e John Wesley. A Bíblia diz que a Inglaterra estava seca, como um deserto. O Espírito Santo vem sobre essa reunião de oração, um mover de Deus sopra naquele lugar, conversões em massa. Esses homens, meu Deus, você lê os livros, você fica impressionado com as mensagens que esses homens pregaram. Só que, irmãos, isso foi 1738. Como é que está a Inglaterra hoje, irmãos? Como é que está a Europa hoje, irmãos? Tendo que enviar brasileiros, africanos e um monte de outras nações para dentro da Europa para levar evangelho, porque muitas catedrais fecharam. Hoje são bares, irmãos. Porque dentro das sinagogas, dentro dos templos religiosos, tinha gente vendendo, negociando. E Jesus Cristo chega dentro daquele lugar, daquele templo, ele vai chegar dentro e falar assim, olha, eu não vim preparar a mesa para banquete, ele vai jogar a mesa para cima, irmãos. Porque tinha venda ilícita dentro da casa de Deus. E a mensagem era, a casa de Deus é um lugar de casa de oração. Eu quero que você levanta sua mão para o alto assim, por favor. Repita assim comigo. A casa de Deus é casa de oração. Você pode falar isso mais alto? A casa de Deus é casa de oração. A casa de Deus é casa de oração. A casa de Deus é casa da palavra de Deus.
É a casa de Deus, irmãos. É a tenda de Davi, palavra, intercessão e adoração. E se nós fugirmos disso, nós vamos nos esfriar. Por isso que Osés vai, o que eu vou fazer contigo, Efraim? O que eu vou fazer contigo, Judá? Irmãos, é os nomes das tribos. São os filhos. Como é que a gente está investindo nos filhos, irmãos? Segundo, os ensinamentos de Jesus apontam para um tempo de ordem, libertação e purificação dentro dos ambientes sagrados. E dentro dessa visão, quero chamar a banda, essa purificação ela parte de duas formas, altar e vestes. Eu quero ficar só no altar, porque, infelizmente, nós temos altares que profanaram, que se corromperam. Nós temos altares hoje que estão falando a própria palavra, mas nos bastidores estão arrebentando com as ovelhas. Nós temos altares hoje, irmãos, que estão negociando contratos ilícitos, abusos, prostituição, usurpação. Então, eu estou vendo gente fazendo assim, ó. É verdade ou não é, igreja? Só que você não foi levantado para julgar, ou para condenar essas pessoas, melhor dizendo. Eu julgo as ações. Nós temos que ter temor a Deus, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nessa manhã, há um chamado de Deus para que antes dos milagres, a igreja agarre os ensinos, a verdade de Deus. Porque tem pessoas chamando de profeta hoje, que está perguntando assim, qual o seu nome? Ah, você conhece algum homem chamado Mateus? Não. Seu nome é Mateus? Não. Então abre Mateus 1:1. As aberrações que tem hoje. Aberrações. Esse homem não sabe diferenciar o que é profeta do Antigo nem do Novo Testamento. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo está atrás, sabe do quê? De uma mão, de um homem. Isso entrou na sinagoga. Jesus entrou na sinagoga e falou assim, viu? Eu vim aqui cumprir o que o profeta escreveu. Quem meu pai é? Eu vim libertar os cativos. Tem endemoniado aqui dentro? Vai ser liberto. Altar. Como é que eu restauro o altar, pastor? Qual foi o primeiro altar levantado? O primeiro altar levantado foi quando Noé saiu da arca. Saiu do tempo de tribulação, altar. As águas baixaram, glória a Deus. Quando você, antes da tribulação, levanta altares a Deus, pós-tribulação, você continua fazendo a mesma coisa. Abraão, que em um momento se perdeu, porque ele levantava altares, Deus abençoou o ventre de Sara, ele agora está fazendo banquete para mostrar para todo mundo o milagre que foi o Isaac. Nós temos que continuar levantando altares a Deus. Irmãos, o altar precisa ser purificado. Você tem isso em Noé, você tem isso em Abraão, você tem isso no Monte Carmelo. E o maior altar de todos, irmãos, é a cruz. É o lugar da purificação, onde fica a marca do sangue. Nessa manhã, em nome de Jesus de Nazaré, não se perca nos contextos religiosos. Não olhe a igreja como um ambiente religioso. Olhe a igreja como corpo de Cristo. Esse altar foi o primeiro elemento dentro do tabernáculo de Moisés. Era o primeiro símbolo, o primeiro item, altar. Os animais eram retirados lá de dentro do tabernáculo. Pegava-se os animais, colocava no altar. Aquele sangue era derramado. Aquele sacerdote ficava todo sujo com sangue. Depois ele vinha para a bacia de bronze se purificar. Ou seja, o início da tenda, a entrada da tenda do encontro tinha altar e purificação, amados. Não era uma aventura, estou entrando, hein? Vou entrar aí dentro, em Deus. No Santo dos Santos eu estou chegando, vai chegar, tu vai morrer.
O véu foi rasgado, irmãos, temos acesso em Cristo, mas se você continuar vivendo uma vida de pecado, de miséria, o diabo está aí, tramando ao seu derredor, buscando a quem possa tragar. E eu preciso da oração da igreja. Não pense que seus pastores são homens e mulheres de ferro. Nós somos limitados. Mas na minha mente, no meu coração tem um fogo que queima, tem uma chama, tem uma honra, um temor à cruz de Cristo. E aquele endemoniado está dentro da igreja, do sinagoga, e Jesus chega e fala assim: ei, Jesus faz o quê? Jesus não fala nada primeiro, os demônios é que falam. O que você veio fazer aqui? Jesus, o Nazareno. Os demônios reconhecem quem tem autoridade. Só que na sinagoga também reconheceram. Ele ensina com autoridade. Ele é diferente. Não é só estar ali, né, pastor Eduardo? Não é só estar ali. É quando você descer, a autoridade está nos teus olhos. É quando você descer dali, é quando você sair daqui, ir para o seu trabalho, para a sua casa, você entrar nesses lugares com chama nos olhos. É o inferno olhar para você: o que você está fazendo aqui? E você não vai ficar conversando com ele, por mais que ele tenha até destacado: tu é Jesus, o santo. Mas sabe qual era a artimanha dele? Elogiar para derrubar. Tem muito elogio, irmãos, que chegam a nós, que eu lanço para a cruz. Tem muita palavra que chega até mim, que eu lanço tudo para a cruz. Você tem que passar pelo teu crivo, Senhor. É pela tua palavra. Eu não quero ficar recebendo voz humana. Eu não quero uma ideia humana. Eu não quero uma filosofia humana. Eu não quero propósitos humanos. Eu quero o teu propósito. Então vai ter que passar pela cruz. Pode ser a palavra mais de prosperidade da minha vida, mas tem que passar pela cruz. E é porque passa pela cruz que os demônios têm que olhar para nós e começar a dizer: meu Deus, não vai ser possível entrar ali não. Aquela casa está cheia de vida, está recebendo isso. Aquela casa está cheia de graça. Aquela casa está cheia da presença de Deus. Ali não tem religiosidade, ali não tem os rituais, não. Ali tem um povo que teme, e Jesus está naquela casa. Aquele endemoniado é liberto dentro da sinagoga. Pastor, pode ficar gente endemoniada na igreja? Pode. Precisa ser sempre? Não. Mas, irmãs, as pessoas estão vindo carregadas. Elas estão vindo com seus traumas, com seus abusos, com as suas indiferenças, com as suas alianças iníquas. Elas vão ser libertadas por onde? Por quem? É o povo de Deus, irmão. Somos nós. E você é esse agente de libertação. Eu profetizo sobre a tua vida. Você vai chegar em sinagogas, você vai chegar em lugares religiosos, você vai chegar em lugares totalmente governados por uma religiosidade, um esfriamento na fé, numa casa totalmente assombrosa, uma casa gelada. Quando você pisar naquele lugar, Jesus que está com você lá, e aquelas vezes serão libertas e curadas, e haverá uma mudança naquela atmosfera. Você quer ser esse agente de libertação hoje? Você quer ver milagres de libertação por onde você passar? Você pode vir para cá para o altar, como um ato de: eu quero ser esse agente. O Douglas foi o primeiro, saiu correndo lá do lugar, porque ele vai ser, ele já é. Pastor, eu preciso me colocar no altar para ser purificado. Venha, peça perdão a Deus, conserte-se, busque. O último ponto dessa palavra: os ensinamentos de Jesus revelam sua autoridade e poder sobre Satanás e os demônios. Presta atenção. Quando você estiver de frente com as obras de Satanás, Deus já te deu. A Bíblia diz que Deus, Jesus, me dado todo o poder. O poder da palavra, o óleo derramado, ele é reconhecido no céu, na terra e no inferno. Você sabia disso? O inferno olha para a autoridade que Jesus deu à igreja. Ele não vê placa, Alameda, né? Batista. Ele é assim: tem autoridade ali dentro? Tem. Amém?
Então o diabo olha para a tua casa, ele tem que ver o que lá? Beleza, glamour, não. Tem que ver o que? Diga autoridade. Quando o diabo passar na porta da tua casa, ele não vai conseguir passar nem para frente, nem pode estar com a porta até aberta, literalmente, mas tem um anjo do Senhor. Que estão ao nosso redor, sejam alcançados pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da libertação que há no nome de Jesus, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já liberou nessa manhã sobre vidas, sobre casas, sobre famílias, dessa libertação que vem através do Teu poder, através do Teu sangue, através de uma aliança sendo firmada contigo, Pai. Mas em nome de Jesus, a nossa resposta é um compromisso, a nossa resposta é um voto com o Senhor. Seremos os instrumentos para que aqueles que estão ao nosso redor sejam alcançados pelo poder da Tua palavra, sejam alcançados pelo poder do nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, por essa igreja, Deus. Nós concordamos que essa igreja tem esse chamado, essa igreja tem essa vocação do Senhor, uma igreja usada pelo Senhor, não só em Santa Felicidade, mas em Curitiba, nas nações, uma igreja usada pelo Senhor como instrumento de libertação, como instrumento para que o nome de Jesus alcance povos, alcance pessoas que não te conheciam ainda, um instrumento para que o nome de Jesus transforme vidas, Pai. E em nome de Jesus nós queremos concordar que cada dia mais e mais, como igreja, essa igreja vai avançar como esse instrumento de libertação, como uma igreja que se encontra com Jesus, que é transformada por esses encontros, mas que libera encontros sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos para que ainda nesse dia, cada um de nós, que a gente continue a ouvir a Tua voz, ainda nesse dia, o Senhor continue a ministrar sobre aquilo que o Senhor já derramou nos nossos corações aqui nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. E em nome de Jesus, nós concordamos que nós somos libertos para sermos instrumentos de libertação do Senhor nesses dias. É a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Senhor.